Olá, estamos aqui hoje, mais um episódio do Match or Crash. Estamos no Innovation Day, Despertar Innovation Day. Hoje nós estamos com várias palestras maravilhosas. Nossa coautora aqui, Karine Hassi, é uma das organizadoras do evento. Está participando, são 3 palcos, mais de 100 speakers. E a gente vai falar hoje sobre saúde da mulher. Estamos aqui com o Dr. Charles Borges e a doutora Mariana Asman. Eles participaram do painel Saúde da Mulher, Desafios e Perspectivas, e tem um olhar muito diferente sobre a participação na área da saúde, né, e o poder de desenvolver as mulheres quando elas se conhecem mais, quando elas se colocam para esse desenvolvimento do autoconhecimento. Também vem a medicina inserida nesse setor, né, nesse papel transformador da mulher. Então, eu queria ouvir, primeiro com a doutora Mariana, como ela percebe uma atuação da medicina nesse desenvolvimento, como papel, como protagonista nesse desenvolvimento da mulher, ela perceber, primeiro, estou satisfeita em casa, estou usando todas as possibilidades do meu corpo, sou feliz, né, na minha vida sexual. Felicidade é muito importante. Então, a saúde da mulher, eu vejo o consultório de ginecologia como uma possibilidade de ressaltar a potência da mulher, não só nas questões de saúde e doença, mas também nas questões que tangem nosso prazer. A saúde sexual, ela é muito importante e ela é subdiagnosticada e pouco falada, tanto nos consultórios, que era um lugar onde isso deveria acontecer, quanto na nossa própria vida em geral. Então, eu acredito que trazer o assunto de saúde da mulher já é uma inovação, né? Falar sobre a saúde da mulher já é uma inovação, porque conversar sobre isso estimula que novas pontes sejam abertas, que novos olhares sejam dados para a condição da saúde, né? Não pensando na doença, mas pensando nas nossas potencialidades, no que a gente pode fazer para melhorar, para ser melhor como existência, como mulher, como pessoa que trabalha, como pessoa que está inserida no nosso mundo mesmo, né? Como que o profissional da saúde, o ginecologista, no caso, o obstetra, quando a gente chega nessa consulta, ele pode abrir esse espaço, né? E que metodologias ele usa? Isso na formação é passada, essa necessidade de falar sobre isso, disso ser importante, né, na análise de um paciente? Exato. É pouco falado e é pouco ensinado também. As escolas médicas, elas não têm como uma cadeira. Às vezes é comentado em algumas especialidades, é comentado sobre a saúde da mulher, mas se a gente for ver, até nos nossos estudos que a gente tem o pouco recorte para o feminino, né? A medicina inteira ela é pautada como a mulher como não homem, né? Tanto nas questões da gente, do nosso próprio corpo, né? Das teorias e de todas as coisas que a gente estuda cada vez mais, é tudo muito recente, né? As teorias da sexualidade são de 2001, o estudo da anatomia do clitóris feminino de 2005, Nossa. de 20 anos atrás. Então, são coisas que ainda está muito aquém do que a gente deseja, né? Então, um espaço, encontrar profissionais, às vezes, com esse olhar mais sensível, às vezes é um desafio, né? Então, quanto mais acredito que quanto mais a gente fala sobre isso, quanto mais as mulheres se empoderam dos seus corpos e buscam por esses tipos de profissionais, também é um estímulo para que as escolas médicas comecem a olhar isso com outros olhos, que as pesquisas possam incluir também mulheres, né? Às vezes a gente sabe que na testagem de novos medicamentos, enfim, às vezes as mulheres não são consideradas como um subgrupo, né? Então, isso acaba tendo maior efeito colaterais em medicações novas, enfim, por não pensar no corpo da mulher, né? Por não pensar na fisiologia da mulher.
Oi, fantástico. Tenho certeza que as mulheres que participaram do painel hoje, elas já identificam, calma aí, eu estou tendo esse tipo de abordagem na minha consulta, minha ginecologista ou meu ginecologista tem esse olhar, né? Já é, vou tentar abrir esse diálogo para ver, ou mudar o profissional que tá me na atendendo. tua frente. E, doutor Charles, como é que tu identifica a abordagem, né? Agora como médico, né? Como identifica a abordagem, os tipos de tratamento, o caminho que pode levar na consulta, né? Como conseguir chegar nesse espaço? Às vezes as mulheres que não se conhecem, que é um tabu, né? Que não conversam com isso em casa, que têm vergonha, para elas se sentirem à vontade no ambiente, né? No consultório. Muito boa pergunta, assim, até pegando um gancho do que a Mari começou a comentar ali. Hoje, durante a formação médica, a gente tem menos de 6 horas voltadas para a saúde sexual, tá? No currículo da medicina do Brasil, tá? E geralmente, quando isso é voltado para a saúde sexual, a gente vai falar basicamente de infecção sexualmente transmissível, tá? E muito pouco de prazer sexual, de satisfação sexual, da função sexual propriamente dita, tá? E mesmo dentro da residência de ginecologia e obstetrícia, que se espera que a gente fale um pouquinho mais, a gente também tem informação limitada sobre isso, e hoje no Brasil, apenas 1 em cada 5 ginecologistas se sente confortável para falar sobre saúde sexual no consultório. E isso é uma coisa que não é difícil de a gente abordar se a gente conseguir dar o mínimo espaço necessário, tá? Se estima hoje que cerca de 40% a 50% das mulheres têm ou vão ter em algum momento da vida uma disfunção sexual, o que é um percentual bem alto, né? 1 em cada 2 mulheres vai ter alguma disfunção sexual. E a gente precisa, né, abordar isso, ou pelo menos dar o espaço para que aquela mulher pense a respeito durante a avaliação inicial. A gente considera o ginecologista, então, como clínico da mulher, e muitas vezes vai ser ele o único médico que ela vai consultar por anos, né? E ele precisa ser o porta-voz disso. Para a gente questionar essa mulher, abrindo apenas o espaço para que ela fale sobre isso, a gente já tem uma resposta importante, né? Então, questionar aquela mulher, né, do meio de tantas perguntas, né, que a gente faz naturalmente, de histórico de câncer na família, de uso de vícios, de cirurgias, a gente questionar como que está a saúde sexual dela, se ela é sexualmente ativa, né, e se ela tem alguma questão a resolver ou alguma dificuldade em relação à saúde sexual. E uma coisa importante que a gente estava discutindo nos bastidores é nunca pressupor que aquela paciente ou aquela mulher na tua frente ela seja estritamente heterossexual. Eu costumo falar para os meus alunos que quando entra uma mulher com cabelo raspado, pintado de azul e com piercing na sobrancelha, para ela a gente vai perguntar se ela tem relação sexual com outras mulheres. Agora, se a gente não tiver um estereótipo clássico que a gente estereotipa daquela mulher, a gente não vai perguntar se ela tem relação sexual com outras mulheres ou com outras pessoas, né? Quando a gente fala de pacientes trans, de pessoas trans. Então, é importante que a gente abra esse canal para que ela saiba que ali é um local seguro que ela pode falar sobre sexo sem aquele receio de ser julgado. E qual a importância de abordar isso no ambiente clínico, né? Porque o autodesenvolvimento da mulher a gente linka muito com a terapia, com uma outra abordagem, né? Recorrente, mensal. Qual a importância, qual o olhar do médico que vai ser diferente do terapeuta geral? O médico que tem essa sensibilidade para falar sobre sexualidade, né? Ele vai fazer um casamento entre as outras áreas. Por exemplo, hoje a gente tem 4 grandes grupos de alterações na função sexual que são passíveis de tratamento, né? Então, as alterações de desejo, né, que são popularmente conhecidas como libido, a disfunção de excitação, que a gente fala muito mais no tesão e na lubrificação, propriamente dito, as alterações do orgasmo ou as alterações da dor sexual, né? Então, esses 4 grandes grupos. Quando a gente fala de desejo, né, a gente pode muito bem tratar em terapia, especialmente se aquele terapeuta tiver alguma formação em saúde sexual, né? Quando a gente fala de orgasmo, de lubrificação, a gente vai pensar em causas mais orgânicas. Sim. E muitas vezes, quando a gente vai tratar de distúrbios da dor sexual, a gente vai para a fisioterapia. Então, o médico que tem essa sensibilidade para a sexualidade, ele vai fazer o casamento de todas essas áreas, identificar todas essas áreas e muitas vezes já dar um tratamento assertivo para essa definição sem ela precisar procurar um outro profissional. Ele basicamente vai fazer o diagnóstico inicial, orientar um tratamento inicial
e muitas vezes, caso apresente resistência ao tratamento, ou um tratamento não for efetivo, ou muitas vezes precisar de uma terapia complementar, precisar de psicoterapia, precisar de fisioterapia, precisar de algum tratamento adicional, a gente sim lança a mão dos demais profissionais da saúde para complementar e ajudar nesse tratamento e nesse diagnóstico, né? Então, acredito que o médico que trate a sexualidade, ele faz o casamento de todas as áreas. Então, ele gerencia essa situação toda. Da insatisfação. Exatamente. Fantástico. Eu tenho ouvido bastante, não sei se isso aparece no consultório clínico, dos riscos em relação ao uso de pornografia, né, vídeos, aquela dopamina fácil. Isso impacta hoje? Vocês percebem no consultório o impacto das pessoas que não conseguem mais satisfazer, né, num ambiente normal e precisam fazer uso desse tipo de conteúdo, né? Isso é um aliado ou é um prejuízo, né, para a população? Depende. Depende do ponto de vista, na verdade, tá? A gente tem que fazer primeiro, a gente tem algumas várias discussões a respeito da pornografia que a gente precisa fazer, né? De fato, a gente tem uma dopamina mais fácil, né? Que é basicamente a gente atingir o potencial de excitação sem trabalho. Então, eu não preciso trabalhar para atingir aquela excitação. Então, isso é interessante. É uma coisa palatável dentro da sexualidade, mas a gente tem que perceber o primeiro item. Quando a gente fala de um casal heterossexual, que a maioria das pornografias, dos filmes pornográficos, eles são voltados para a população masculina, tá? Então, eles não vão necessariamente satisfazer a população feminina. Inclusive, a maior parte deles, acima de 70%, 80% desses filmes, não vai focar no orgasmo feminino. Ele vai focar única e exclusivamente no orgasmo masculino e nas práticas sexuais que satisfazem os homens. Inclusive, a maioria dos filmes, entre aspas, homossexuais, entre duas mulheres, ela também é desenvolvida para a população feminina. Então, o tipo de prática sexual, o tipo de envolvimento que acontece, ela é muito voltado para a população masculina. E muitas vezes, o que a gente precisa olhar para o filme pornográfico, e aí fazendo assim vamos tentar ver o lado bom das coisas, dar uma de poliana, né? Então, se a gente olhar para o lado bom da pornografia, se a gente conseguir avaliar criticamente, o que eu falo para alguns pacientes que têm algumas questões pornográficas, é que quando a gente olha um filme de pornografia, a gente precisa avaliar ele como uma produção cinematográfica, tá? E não como alguma coisa para a gente levar para a vida real. Se a gente olhar o filme do Homem-Aranha, eu não vou saltar de prédio em prédio achando que eu consigo me pendurar por aí, tá? Se eu for olhar os filmes dos Vingadores, eu não vou sair quebrando carro, levantando estruturas pesadas, enfim. E assim como eu não levo esses filmes para a vida real, eu não posso levar a pornografia para a vida real. Aquilo, no melhor dos cenários que a gente possa lançar mão deles, é a gente avaliar aquilo criticamente. Uma coisa que é importante falar é que muitas mulheres em relacionamentos heterossexuais se sentem traídas quando o parceiro faz uso de pornografia, principalmente escondido, tá? É como se ela não tivesse, entre aspas, dando conta da situação e ele precise complementar aquilo com a pornografia, tá? E se a gente for avaliar criticamente, né, o melhor uso da pornografia vai ser assim: meu bem, vamos olhar a pornografia juntos? Vamos? Então, assim, a gente olhar aquela pornografia pensando assim: ah, isso é interessante, o que tu acha disso? Ah, eu acho que isso aqui a gente pode fazer. Ah, então tá. Não, isso aqui a gente não faz, não tem condição, eu não gosto desse tipo de prática, eu não gosto desse tipo de coisa. E realmente olhar de uma maneira crítica a pornografia. Sim. Mas, de fato, a pornografia vai ser uma dopamina fácil, vai ser uma coisa sem trabalho. E muitas vezes a pessoa pode ficar dependente, entre aspas, bem entre aspas, da pornografia, porque a dependência da pornografia realmente é muito baixa, é menos de 1% dos usuários regulares vão ser dependentes de pornografia. Mas a pornografia é aquele negócio que eu não tenho trabalho. Quando eu falo de uma relação sexual entre duas pessoas, eu vou precisar estimular, eu vou precisar beijar, eu vou precisar tocar, eu vou precisar trabalhar para que a outra pessoa também se excite assim como eu. Quando eu tenho pornografia, eu tenho tudo isso na minha cara, de graça, sem esforço nenhum. Que eu acho importante também pautar na questão da pornografia é que não ficar uma pressão por performance, né? Porque também às vezes, né, tipo, a gente tem que pensar também que às vezes
a gente tem como se fosse imitar, mas aí quer imitar o lábio vaginal, quer imitar o formato da vagina, ou o tamanho do pênis, enfim, né? Como se fosse um limitador de performance, né? Então é assim que se transa, é assim que se faz sexo, né? Eu acho que o casal, principalmente em relacionamentos de longa duração, eles têm o seu repertório, né? Então, usar, de repente, né, olhando polianamente, que nem o Charles falou, olhar, de repente, o filme pornô como mais um recurso para dentro da tua realidade, né? Acho que isso é importante. Eu até achei, eu leio bastante sobre a dopamina e isso apareceu como um prejuízo para a sociedade, né? E eu nunca tinha visto nesse viés, porque muitas pessoas descobrem ao início da vida sexual, elas descobrem o que acontece por esse tipo de vídeo, né? Então, eu queria até entender se isso realmente é um problema social, né? Mas isso tem aparecido cada vez mais por neurocientistas como algo que torna as pessoas dependentes, assim como doce, assim como diversas outras questões, né? Mas é interessante, porque eu queria agradecer a participação de vocês, né? Acho que inovar não é simplesmente tecnologia, inovação são as ferramentas que a gente utiliza, fazer diferente o que as outras pessoas fazem igual. Então, quando a gente tem médicos com esse olhar de isso precisa mudar, né? E eu acho que vocês acabam se motivando também pela forma como as próprias pacientes enxergam o trabalho de vocês, que muda vidas, e às vezes é uma adaptação na comunicação, né? Uma adaptação na forma de atender. Então, muito obrigada por participarem e participar de eventos também que tragam mulheres e que não sejam só da área da saúde. A gente tem que romper a bolha, né? Isso. Porque só falar para o mesmo público, né? Para um público da medicina, dá para falar com pessoas que ignoram essa área e que saem aprendendo muito mais, né? A partir do trabalho de vocês. Obrigada, de verdade. Muito obrigada. Então, continuidade no Despertar hoje. Nós temos até o final da tarde inúmeras palestras. Obrigada, doutor Charles. Obrigada, doutora Mariana. Um bom dia. Obrigado. Obrigada.